Após 10 anos de mal-entendidos, ela revela um segredo surpreendente. A família irá se arrepender. Ana, com seus 22 anos, olhava pela janela do ônibus em meio ao vibrante subúrbio carioca. A cidade pulsava, mas dentro dela, o silêncio gritava. Era uma jovem que sempre foi vista como a rebelde, aquela que causava vergonha, mas o que ninguém sabia é que ela era uma guerreira noturna. Desde a demissão do pai, a família que um dia foi unida, mas que agora se transformará em uma sombra do que era. Os sonhos viraram pesos, e as expectativas se tornaram grilhões. Cada dia era uma batalha. De manhã, ela se arrastava para o trabalho, e à noite, mergulhava nos livros e provas, com um único objetivo em mente: a bolsa de estudos que mudaria tudo. Assim que Ana conseguiu finalmente a tão sonhada bolsa, esperava que seus pais compreendessem. Mas o que encontrou ao voltar para casa foi o oposto. O olhar de reprovação e a indiferença deles a machucavam como facadas. A casa, antes cheia de risadas e amor, agora era um campo de batalha emocional. Ela se cercou de amigos que apoiavam seu esforço, mas, ao mesmo tempo, sentia um abismo crescer entre ela e seus pais. Cada gesto de carinho que buscava era como gritar em um deserto. E então, a vida decidiu aumentar o desafio. Dona Cleusa, sua mãe, sofreu um acidente e foi hospitalizada. Ana não teve escolha. Voltar para casa era um golpe brutal que a desafiava. Ao entrar na casa, tudo parecia mais sombrio. As conversas acabavam em murmúrios, e o silêncio pesado a cercava. Era como andar sobre vidros quebrados, temendo que a menor palavra pudesse despedaçar a frágil estrutura que sobrava. Foi em uma reunião de família, onde o olhar deles a queimava, que ela decidiu que já era hora de se abrir. Com a voz embargada, Ana começou a falar, revelando que sua conquista não era apenas dela, mas uma oportunidade para salvá-los do sufoco financeiro. A bolsa não é só minha. É a nossa chance de recomeçar. As palavras boquejavam do fundo de sua alma, e o silêncio que se seguiu parecia absorver a tensão daquela frase. Os olhares de reprovação que antes a sufocavam agora se transformaram em expressões confusas. Ali, naquele instante, a verdade começou a emergir. Cada um, preso em seu orgulho, passou a encarar suas próprias falhas. A dor, a mágoa e o arrependimento tornaram-se palpáveis enquanto Ana sentia a pressão de um peso que parecia ser aliviado, mas ao mesmo tempo pesado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, e enquanto aquele silêncio carregado se estabelecia, Ana olhava nos rostos que um dia amou, sentindo misto de esperança e dor. Seria possível reconstruir o que o orgulho destruiu? Naquela sala, as divisões que existiam eram profundas, e a necessidade de reconciliação se tornava cada vez mais evidente. As vozes do passado alertavam para os riscos do perdão e do amor. A história de Ana ainda estava muito longe de acabar, e cada minuto que passava poderia ser a última chance de reconstruir o que restava. Quais segredos ainda estavam enterrados sob a dor e a mágoa? Os minutos pareciam horas enquanto Ana observava seus pais, Dona Cleusa e seu pai, Carlos, se entreolharem. O cheiro do jantar que antes unia a família agora estava esquecido, como se a comida não tivesse mais sabor. O silêncio era insuportável, e a pressão aumentava. Então, Carlos finalmente quebrou o gelo, sua voz trêmula, mas firme. Por que não nos contou antes, filha? Poderíamos ter te apoiado, mesmo com todas as nossas dificuldades. As palavras de seu pai eram como espinhos, mas Ana viu algo além do rancor. Uma fraqueza, um desejo de se reconectar. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas que ameaçavam cair. Eu me sentia sozinha. Sempre que tentava mostrar que eu podia ajudar, vocês me ignoravam ou diziam que meus sonhos eram impossíveis. Achei que não valia a pena. Dona Cleusa, com os olhos marejados, sussurrou: Mas Ana, nós apenas queríamos que você fosse feliz. Nossa vida, as coisas mudaram e não soubemos lidar com isso. Ela olhou para o marido, como se esperando que ele dissesse algo que aliviasse a dor deles, mas Carlos se fez de rocha, encaixando-se no papel de pai rígido que sempre desempenhou. Precisamos ser uma família novamente, mas isso não se faz de uma hora para outra, respondeu ele, num tom que misturava raiva e preocupação. O estalo da voz do pai ecoou como um aviso em Ana.
A ferida estava aberta, mas o remédio poderia estar ali, na honestidade. Ana se levantou e, com um impulso súbito, começou a falar. Então, vamos fazer isso. Vamos nos abrir. Eu tenho coisas para contar que talvez vocês não queiram ouvir, mas que precisam ser ditas. O que aconteceu na minha vida não foi apenas culpa de vocês. Eu lutei, eu caí, eu me levantei. E quero que vocês conheçam as partes mais difíceis disso. Os olhos de Carlos brilharam com uma mistura de orgulho e tristeza. Dona Cleusa, por sua vez, parecia ansiosa, suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Depois de um momento, a mãe murmurou, querida, estamos aqui, dispostos a ouvir. A tensão na sala começou a se desvanecer, mas Ana sabia que ainda estava longe de se resolver. As sombras do passado não eram fáceis de apagar. As revelações estavam apenas começando. No fundo, ela percebia que, assim como seus sonhos, os segredos que a cercavam também precisavam de luz. No entanto, antes que pudesse se abrir completamente, um barulho alto ecoou do lado de fora da casa. Era um carro freando de maneira brusca, seguido de gritos que cortavam o ar. Seu coração disparou e a atenção de todos se voltou para a janela. Quem será em um horário desses? Indagou Carlos, enquanto se levantava e se afastava da mesa. A inquietação tomou conta do ambiente. O lar aconchegante onde haviam compartilhado tantos momentos agora parecia um campo de batalha novamente, pronto para mais um conflito. Ana olhou para a cena, sem saber o que esperar. E se aquele fosse o momento decisivo, o catalisador de algo que poderia finalmente trazer luz às trevas que envolviam sua família? Levantando-se rapidamente, ela decidiu que não poderia ficar parada. Era hora de saber a verdade sobre o que estava vindo à tona. Vamos ver, disse Ana, com a determinação arrebatadora de quem já enfrentou muitos desafios. E, enquanto os três se dirigiam para a porta, uma pergunta ecoou na mente de Ana. O que estavam prestes a descobrir poderia finalmente unir sua família ou, ao contrário, afastá-los ainda mais? A porta rangeu ao ser aberta, e o frio da noite parecia invadir a casa. Ana tremia, não só apenas pelo ar gélido, mas pela ansiedade que a acompanhava. Carlos primeiro jogou uma olhada apressada para fora, seguido por Dona Cleusa, que se encostou na parede, tentando manter a sanidade diante da tensão. Ana se espremeu entre os dois, buscando coragem no abraço deles. Ainda que as palavras não tivessem sido ditas. Do lado de fora, um grupo de pessoas estava reunido, algumas agitadas, outras com expressões pesadas. Ao centro, um homem se destacava, gesticulando freneticamente. O clima era de alvoroço e confusão. É um acidente, parece, alguém gritou, e as palavras de alarme ecoaram como um tambor na mente de Ana. Precisamos ver o que aconteceu. Carlos decidiu, com sua voz se elevando num tom autoritário. Ele avançou, e Ana o seguiu, mais por impulso do que por vontade própria. Assim que se aproximaram, o que antes eram apenas vozes agora se transformava em flashes de realidade. O homem que acompanhava o grupo se virou, e ao notar a presença de Carlos, a expressão em seu rosto mudou de uma certa agitação para um misto de alívio e preocupação. Seu Carlos, graças a Deus que você está aqui. Aconteceu uma coisa horrível, um acidente com um dos nossos. Ana olhou, atenta. O coração pulsava forte. O que aconteceu? Com quem? Questionou, sentindo que o mundo ao redor estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. Foi o Pedro. Ele estava fora com os amigos, e não conseguimos estancar a situação a tempo. A voz do homem tremia. A revelação chegou como um soco no estômago de Ana, um pavor que congelava seu corpo. Pedro, seu irmão mais novo, sempre foi seu porto seguro, alguém que ela cuidara com tudo de si. O pânico tomou conta. Dona Cleusa, que até então estava calada, esboçou um grito agonizante. Meu Deus, não pode ser! Ela se segurou em Carlos, que fez o mesmo, ambos agora unidos em uma tempestade de emoções. Temos que ir até lá! Carlos exclamou, já se movendo para entrar no carro. Ana, atordoada, olhava para sua mãe, buscando um sinal de que tudo ficaria bem. O olhar de Cleusa estava distante, como se ela estivesse presa em seus próprios pensamentos. A dor que se formava naquele momento parecia muitas vezes mais forte do que as mal-entendidos que haviam separado. No caminho, Ana se perguntava se conseguiria segurar a barra. E se Pedro não estivesse bem? A voz dele, rindo e brincando, ainda ecoava em sua mente. Mas essa voz estava ameaçada agora, podendo ser silenciada por uma tragédia. As luzes da ambulância brilhavam à frente, e o mundo parecia estar se desenrolando em câmera lenta.
Mal podia respirar, enquanto flashes de memórias da infância a envolviam aquelas tardes ensolaradas com as risadas de Pedro preenchendo o ar. Ana percebeu que estava no meio de um verdadeiro turbilhão. Ao chegar ao local, uma atmosfera pesada as envolveu. Inúmeras pessoas se aglomeravam, algumas chorando, outras em estado de choque. E, ao olhar para o rosto do irmão, estirado no chão, ela sentiu que a realidade batia como um trovão em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Surgiu, em meio ao desespero, uma pergunta ressoante na mente de Ana. Será que eles ainda teriam tempo de se perdoar e se entender antes que fosse tarde demais? O momento estava chegando, e, em meio ao caos, Ana soube que sua vida mudaria para sempre. Ana ficou paralisada ao ver Pedro deitado no chão. A cena parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. O rosto dele, normalmente iluminado por um sorriso, estava agora sombrio, como uma vela prestes a se apagar. As luzes da ambulância e dos carros da polícia criavam um espetáculo de cores que apenas intensificava a dor. Carlos atuou rapidamente, em um esforço para acalmá-la. Ana, precisamos manter a calma. Vamos descobrir o que aconteceu. Ele puxou-a pelo braço, mas ela estava presa em seu lugar. O desejo de correr até o irmão e envolvê-lo em seus braços era forte, mas algo impedia um medo que paralisava cada fibra de seu ser. Dona Cleusa, atrás deles, estava em estado de choque, com as mãos cobrindo o rosto como se pudesse esconder a realidade que a cercava. Ana finalmente encontrou coragem para dar um passo à frente. Ela precisava fazer algo. A multidão estava murmureando, comentando sobre o que havia ocorrido. O que realmente aconteceu? Ela perguntou a um dos amigos de Pedro, que estava próximo. Ele, visivelmente abalado, virou-se para ela. Foi uma briga, Ana. Eles foram provocados. Mas não era para ter chegado a isso. Cada palavra era um golpe. Os colegas de Pedro, aqueles que ela conhecia tão bem, eram os mesmos que sempre trouxeram alegria para sua casa. Como algo tão horrível poderia acontecer com eles? A confusão e a dor a invadiam, mas havia uma indignação que também começava a nascer. No meio do tumulto, uma mulher se aproximou de Ana. Rosalva, mãe de um dos amigos de Pedro, estava com os olhos cheios de lágrimas. Desculpe, minha filha, me desculpe. Nós tentamos parar, mas... As palavras dela eram como lâminas afiadas, cortando cada esperança que coloria o coração de Ana. Neste momento, um médico se aproximou, a expressão grave. Estamos fazendo o possível. Ele precisa ser estabilizado antes de podermos levá-lo ao hospital. A frase mais gelada que Ana já ouvirá. Os pulsos da vida de Pedro se tornavam cada vez mais perto do silêncio. Sentindo o desespero tomar conta, Ana agarrou-se a Carlos, sua única âncora naquele mar revolto de emoções. O que nós fizemos para merecer isso? Ele era só uma criança, como pôde acabar assim? As lágrimas escorriam por suas bochechas, quentes e pesadas, enquanto a realidade se tornava cada vez mais insuportável. O que podemos fazer? Como podemos mudar isso? Dona Cleusa, ainda atordoada, finalmente encontrou forças para falar, mas a sua voz soava distante, como se um eco a derrubasse. Ana olhou para o céu escurecido e, com um fervor inesperado, fez um pedido silencioso. Ela não apenas queria salvar Pedro, mas também queria trazer luz de volta à sua família. Enquanto refletia sobre o que Pedro significava para ela, uma imagem clara se formou em sua mente. Aquela primeira vez que ele a ajudou a montar a árvore de Natal, suas gargalhadas eletrizando a sala. Era essa memória que ela manteria, essa felicidade que precisava voltar a existir. Quando Pedro se levantar, nós vamos conversar, nós vamos consertar tudo, decidiu. As palavras saíram como um mantra. Ninguém poderia parar isso. Antes que pudesse notar, uma nova determinação brotou dentro dela. De repente, uma sirene cortou o ar, e as luzes da ambulância começaram a se mover. O coração de Ana disparou. Seria essa a última chance de ver Pedro acordado? A desolação no olhar de sua mãe e os apelos da cidade a cercando se tornaram um plano de fundo para um momento crucial que ela nunca poderia imaginar. E então, quando a ambulância estava prestes a partir, Ana sentiu um puxão no peito. Alguém havia gritado seu nome em meio à agitação. A própria essência do seu ser parecia atormentar esses instantes, e uma pergunta ecoou dentro dela. O que aconteceria se Pedro nunca acordasse? Essa consciência a ancorava, preocupada e atenta ao próximo movimento. No fundo, Ana sabia que as conversas se tornariam inevitáveis, mas agora, mais do que nunca, ela estava determinada a encontrar a coragem para encarar os fantasmas do passado, antes que a hora se esgotasse. Ana caminhou em direção ao hospital, arrastando os pés e sentindo o peso do mundo nos ombros.
Cada passo era um esforço, uma luta contra a maré avassaladora de incertezas. Carlos caminhava ao seu lado, em silêncio, respeitando sua dor. A cada movimento, Ana lembrava-se de Pedro, de sua vitalidade, de como sempre estava lá para ela. Agora, a ideia dele em uma cama de hospital a consumia. A espera na sala de emergência parecia interminável. As horas se arrastavam como um relógio quebrado. A ansiedade de Ana aumentava enquanto ela observava outras famílias, algumas alegres, outras chorando. Todos eram reflexos de um mundo que seguia em frente, mesmo quando a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Precisamos fazer algo, Ana, Carlos finalmente disse, olhando para ela com os olhos cheios de determinação. Não podemos apenas ficar aqui. Vamos perguntar. Ana balançou a cabeça, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu. Um médico saiu, a expressão devidamente profissional, mas os traços em seu rosto entregavam o que ele gostaria de não ter que dizer. O coração de Ana parou por um instante. Sinto muito, mas ele não respondeu aos nossos tratamentos. Estamos fazendo tudo o que podemos. A voz do médico era suave, mas a mensagem cortou como uma faca. O mundo de Ana parecia ruir em torno dela. A inevitabilidade do sofrimento a atingiu como uma onda, metendo-se entre a possível esperança e a cruel realidade. Carlos a abraçou forte, e ela chorou como nunca havia chorado antes. Uma dor visceral. Ele não pode ir assim, ele não pode. Um pensamento repetido em sua mente. E enquanto a sala ao seu redor se tornava nebulosa, ela viu flashes de lembranças aquela tarde em que Pedro a fez rir até a barriga doer, os dias em que se tornaram cúmplices em travessuras, tudo que ela queria de volta. E então, de repente, como um sussurro do destino, ela se lembrou. Algo que poderia mudar tudo. Um segredo que guardara por anos. A verdade sobre seu relacionamento com Pedro, algo que nunca teve coragem de compartilhar. Afinal, seu irmão não era só um amigo para ela, havia algo mais profundo, uma conexão que o tempo e a distância nunca conseguiram apagar. Eu tenho algo a dizer, Ana disse, a voz trêmula, mas decidida. Algo que Pedro precisa saber, algo que pode mudar tudo. Carlos a olhou, um misto de confusão e apoio nos olhos. Ele a encorajou a continuar. Ela sentiu uma mistura de medo e esperança. Se eu contar isso a ele, se ele conseguir ouvir, talvez, só talvez, isso traga de volta para mim. Carlos assentiu, compreendendo que a coragem de Ana vinha da profundidade de seu amor por Pedro. Enquanto os minutos se arrastavam e a incerteza pairava no ar, Ana sentiu que tinha que agir. O que ela revelaria poderia ser um recomeço, um despertar que ecoaria além da dor. O sol começou a se pôr lá fora, refletindo a luz quente sobre a atmosfera tensa do hospital. Eu vou fazer isso. Vou falar com ele, decidiu Ana, levantando-se de sua cadeira. Nem que eu tenha que gritar, ele precisa saber da verdade. E nesse momento, uma onda de novos sentimentos a invadiu, a determinação de se mover mais uma vez em direção à luz, em direção a Pedro. Mas, antes que ela pudesse dar mais um passo, a porta se abriu novamente, revelando uma figura conhecida. Era Dona Cleusa, e em seu olhar havia uma pergunta, uma dúvida no horizonte. O que está acontecendo, Ana? O que você esconde de nós? Ana hesitou, pensando nas complicações que sua confissão poderia trazer. E ao mesmo tempo, a urgência pulsava em sua mente. Eu preciso contar antes que seja tarde demais. O que aconteceria se a verdade viesse à tona? Ana sabia que a resposta poderia mudar tudo, e que ela teria que decidir muito rápido. Ana respirou fundo, tentando conter a tempestade de emoções dentro de si. A visão de Dona Cleusa fazendo lembrar da importância da família, da dedicação que sempre tiveram uns pelos outros. Mas, naquele momento, a conexão com Pedro era tudo o que importava. A dúvida da mulher que representava em muitos aspectos a história de sua vida a fez hesitar. Carlos, percebendo a agitação de Ana, tomou a frente. Dona Cleusa, agora não é o momento. Precisamos focar no que importa. Suas palavras ressoaram com a determinação que Ana sabia que precisava seguir. Os olhos expressivos de Dona Cleusa, no entanto, não deixavam de transmitirem preocupação. Ana, o que você quer dizer sobre a verdade? O que está acontecendo com Pedro? Ele está precisando de você, e eu sinto que tem algo a mais. O tom da mulher era quase suplicante, como se ela intuísse que a chave para a recuperação de Pedro estava nas palavras que ainda não haviam saído da boca de Ana. A sala ao redor parecia escurecer, isolando o trio em uma bolha de incerteza. A resposta que Ana tinha em mente era um peso enorme, mas a verdade doía mais que o silêncio acumulado por todos aqueles anos.
Pensar em abrir seu coração para aqueles que amava e, ao mesmo tempo, temer a reação deles a deixava sem ar. Eu só quero que Pedro saiba que ele sempre foi tudo para mim, Ana começou, a voz falhando. Não que ele seja apenas meu irmão, mas que sempre houve algo mais profundo entre nós. As palavras saíam aos poucos, como se cada sílaba tivesse que ser arrancada de dentro dela. Dona Cleusa franziu o senho, claramente confusa. Ana, o que você está dizendo realmente? O que isso tem a ver com Pedro? O que a gente não sabe? Carlos a observava, como um farol de apoio, e ela percebeu que a verdade não poderia ficar mais oculta. Era hora de deixar de lado o medo e as dúvidas. Um sentimento que eu nunca consegui explicar, mas que está comigo desde sempre. Eu amava ele de uma forma que vai além de tudo, e eu nunca tive coragem de dizer. Não como irmã, mas como alguém que estava apaixonada por ele. A última frase escapuliu como um grito em um deserto, recheado de desespero e esperança. A expressão de Dona Cleusa se transformou do choque à preocupação. Não havia resposta imediata, apenas um silêncio carregado de significados e interpretações. Ana sentiu que as paredes se fechavam, a pressão do orgulho da família e a dor obscurecendo o que deveria ser um momento de clareza. Vamos, se você quer que isso chegue até ele, precisamos correr. Ele pode ouvir você, mas temos que agir agora. Carlos a puxou suavemente pela mão, quase como se pudesse levá-la até Pedro com um simples gesto. Ana olhou de volta para Dona Cleusa. O medo havia se transformado em esperança, mas a expressão da matriarca era turva de confusão. Você ama seu irmão? Dona Cleusa perguntou lentamente, quase como se tentasse desvendá-la. Mais do que consigo explicar. E talvez isso ajude a lutar, a entender que ele tem alguém esperando por ele, alguém que o ama incondicionalmente, que nunca teve a coragem de se abrir. Eu preciso lutar por ele. Ana disse, agora mais firme. Dona Cleusa, ainda balançando a cabeça em um misto de incredulidade e entendimento, finalmente se moveu para permitir que Ana passasse. Então, vamos. Faça isso, disse ela, com uma combinação de carinho e receios. Assim, Ana e Carlos correram pelo corredor desbotado do hospital, rumo ao quarto de Pedro. Com cada passo, o coração dela pulsava com um misto de coragem e vulnerabilidade. O que aconteceria a seguir? A decisão dela poderia muito bem ser a última chance de fazer Pedro ouvir a verdade que ela por tanto tempo guardou. Ana, o que se ele não reagir como você espera? Carlos perguntou, o olhar preocupado. Ela respirou fundo. Se ele não ouvir, pelo menos eu saberei que tentei. E assim, ela se lançou em direção ao desconhecido, onde o futuro de ambos poderia mudar para sempre. O corredor parecia interminável, e cada passo de Ana ecoava como uma batida de coração. Ela sentia o aperto no peito aumentar, a ansiedade crescendo a cada segundo que se aproximava do quarto de Pedro. Carlos estava ao seu lado, sua presença oferecendo uma pequena dose de apoio, mas a carga emocional que Ana carregava parecia maior que qualquer palavra de conforto. Assim que chegaram à porta, ela hesitou. O que se ela não encontrasse as palavras certas? E se, ao abrir seu coração, não tivesse a resposta que tanto desejava? Um futuro para ambos, agora dependendo de uma única conversa. Carlos encostou-se à parede, esperando que Ana decidisse o próximo passo. Lembre-se, Ana, o que importa é que você seja honesta. Seja sincera. Ele precisa saber, ele disse, sua voz quase um sussurro. Ana fechou os olhos por um instante, buscando coragem. Ao mesmo tempo, a imagem do irmão a fez sentir um turbilhão de nostalgia e amor. Como ela havia conseguido ignorar aquele sentimento por tanto tempo? Ao abrir a porta, a realidade do que estava prestes a fazer a atingiu como um choque elétrico. Pedro estava deitado na cama, o rosto pálido, mas ainda assim com um semblante tranquilo. Ele parecia tão vulnerável e frágil, uma distância tão grande do irmão forte e confiante que ela conhecia. Logo, os olhos dele se abriram ao ouvi-los. Um sorriso leve iluminou seu rosto, mesmo sem saber a gravidade da situação. Ana, você veio, disse ele, a voz arrastada. A presença dele a fez lembrar de todos os momentos, de cada riso, confissão e até mesmo as brigas. E ali, diante daquela fragilidade, Ana percebeu que precisava ser forte, não só por ela, mas por ele também. Oi, Pedro, ela começou, a voz tremendo. Eu estou aqui porque preciso te contar algo. Algo que eu guardei por muito tempo. Ela olhou para Carlos, que estava encostado na porta, observando com a respiração suspensa. Ele acenou discretamente, dando força a Ana para continuar. Pedro a encarava com curiosidade e um fio de preocupação. Eu sempre te amei, Pedro. Não apenas como sua irmã, mas como alguém que sempre manteve um lugar especial no coração.
As palavras fluíram agora mais facilmente, como se um bloqueio tivesse sido rompido. Desde pequenos, eu sempre senti que havia algo mais profundo entre nós e eu simplesmente não soube como dizer. Durante todos esses anos, eu me escondi atrás da amizade e do amor fraternal, mas na verdade eu amava você. A expressão de Pedro mudou, passou de surpresa a uma mistura de confusão e compreensão. Ele tentou processar o que ela estava revelando, enquanto Ana via os olhos dele brilharem com uma emoção que ela não conseguia decifrar. Você sempre foi a melhor parte da minha vida, Ana. Mas eu não esperava, não sabia que era assim. Isso tudo é muito. Ele hesitou, buscando a palavra certa, diferente. Eu sei, e mesmo que tenha sido difícil para mim te contar, eu precisava que você soubesse. Você é importante para mim, não apenas como meu irmão, mas como uma parte da minha alma. O silêncio tomou conta do ambiente. O tic-tac do relógio na parede parecia amplificar a tensão no ar. Ana sentia a expectativa lacerando seu coração. E se tudo isso não fosse suficiente para ele? E se ela tivesse perdido Pedro de uma maneira que não haviam percebido? Finalmente, ele respirou fundo, seu semblante começando a se iluminar lentamente. Ana, eu não sei o que isso significa, mas eu quero entender. Eu quero que você saiba que sempre pode contar comigo. Isso nunca mudará. A resposta de Pedro a preencheu de uma esperança renovada, mas havia algo em seu olhar que a fez perceber que seus sentimentos poderiam não ser recíprocos da mesma maneira. E antes que ela pudesse perguntar, houve um barulho no corredor, uma confusão que interrompeu o momento intenso entre eles. Dona Cleusa! Gritou alguém, e o coração de Ana disparou. O que mais poderia vir à tona agora? Uma nova onda de nervosismo tomou conta dela, enquanto todos na sala se preparavam para receber a matriarca. O passado e o presente se entrelaçavam, mas tornar tudo leve e compreensível ainda parecia muito distante. E agora, com Dona Cleusa prestes a entrar, o que mais teria que ser revelado? A história de amor, de dor e de mal-entendidos estava apenas começando. O barulho no corredor aumentou, e a porta se abriu de forma repentina. Dona Cleusa, uma mulher de presença marcante, entrou no quarto com um olhar que variava entre a preocupação e a determinação. Seus cabelos brancos, sempre bem presos em um coque, balançavam um pouco com o movimento, e sua voz, firme, ecoou na pequena sala. O que está acontecendo aqui? Ela lançou um olhar investigativo entre Ana e Pedro, notando a intensidade da interação entre os dois irmãos. Ana sentiu o coração acelerar. Aquele era o momento que ela temia. O que quer que Dona Cleusa dissesse, talvez tivesse o poder de mudar tudo. Mãe, começou, mas as palavras se perderam em sua garganta. Era difícil explicar o que estava acontecendo, especialmente com a matriarca tão perto. Eu soube que Pedro estava aqui, mas não esperava encontrá-los assim, disse Dona Cleusa, a expressão suavizando-se apenas levemente. Ana, você não deveria estar se preocupando com esse assunto. Pedro precisa de descanso, não de complicações emocionais. A reação dela cortou Ana como um punhal. O que seria essa complicação tão grave que não pudesse ser falada entre eles? Ana olhou para Pedro, que estava segurando a mão dela com um gesto protetor, como se estivesse dizendo que tudo o que precisava fazer estava pronto para ser enfrentado, mas havia um abismo de inseguranças pairando entre eles. Mãe, o que você quer dizer com isso? Perguntou Pedro, a voz um pouco mais alta do que o normal. Ele parecia tão confuso quanto Ana se sentia, a necessidade de clareza e apoio transparecendo. Eram tantos sentimentos misturados que ninguém sabia como proceder. Dona Cleusa respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma declaração pesada. Filho, há coisas que aconteceram no passado que precisamos enfrentar. Ponto final. E um relacionamento entre vocês, se é que pode ser chamado assim, é a última coisa que se pode permitir naquele momento. Mas por que não podemos falar sobre isso? Eu sempre achei que a honestidade era o melhor caminho, disse Ana, sua voz quase em um sussurro, repleta de emoção. Honestidade não é sempre a resposta, Ana. Às vezes, saber algo pode fazer mais mal do que bem. As palavras dela foram como grãos de areia lançados em um mar revolto, criando uma onda de agitação no coração de Ana. Pedro olhou para a mãe, a expressão misturando desconforto com determinação. Mãe, isso não faz sentido. Estou pronto para entender qualquer coisa. O que realmente aconteceu? O silêncio se instalou mais uma vez. O único som que preenchia o ar era o barulho do monitor ao lado da cama, com seu ritmo suave, mas inquieto. Dona Cleusa hesitou, enfrentando um dilema interno. É algo que você ainda não está preparado para aceitar, ela começou, mas as palavras não saíam. É isso que você acha?
Que eu sou fraco demais para lidar com a verdade. Pedro levantou-se levemente da cama, a fragilidade no seu rosto dissipando-se por um momento, revelando um espírito combativo. Ana sentiu um misto de orgulho e desespero. O que mais poderia ser escondido sob aquele teto familiar? A verdade parecia escorregar através de seus dedos. Enquanto seu coração balançava entre esperança e medo, as tensões no ar eram palpáveis, quase elétricas. Se você não nos contar, Pedro e eu vamos ter que descobrir esse mistério sozinhos, e quem sabe, isso só trará mais dor. Ana exclamou, sua voz tremendo em desafiar a matriarca. Neste instante, o olhar de Dona Cleusa se suavizou levemente. Existem segredos que ferem, Ana. Pode não parecer, mas o que eu fiz era para proteger vocês. Um novo tipo de tensão invadiu o ambiente, e Ana sentiu que algo estava prestes a ser revelado de uma forma que deixaria marcas profundas. O olhar de Pedro se encheu de perguntas não ditas, e Ana sabia que a conversa que começara em amor agora estava se transformando em um campo de batalha emocional. Mas a verdade teria um preço, e ela estava prestes a descobri-lo. O que mais essa família escondia? O silêncio pesava como uma nuvem densa sobre o quarto. Ana trocou um olhar com Pedro, e a inquietude entre eles parecia intransponível. O tempo parecia ter parado, e tudo que compreendiam sobre suas vidas, suas relações, se desmoronava sobre seus ombros. Proteger-nos de quê, mãe? Pedro desafiou, a voz cheia de emoção, quase uma súplica. Se soubermos a verdade, pelo menos poderemos lidar com ela. Essa coisa de proteger é só uma forma de nos deixar no escuro. Dona Cleusa desviou o olhar, inundada por lembranças que pareciam arrebatar sua força. Ana percebia as lágrimas se acumulando nos olhos da mãe. Por um breve instante, Dona Cleusa parecia uma mulher frágil, presa em uma tempestade interna. Aquela imagem era tudo que Ana nunca quis ver, a guerra silenciosa de uma mulher disfarçada de segurança. É complicado, meu amor. Eu não quero que vocês passem por mais dor, sussurrou Dona Cleusa, a voz vacilante. As palavras dela se arrastaram como se carregassem um peso de décadas. Ana decidiu insistir. Mas nós preferimos enfrentar a dor a viver em mentiras. Só nos diga a verdade. O tom de Ana estava imerso em desespero, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que parecia ecoar nas paredes do quarto. Dona Cleusa respirou fundo e, de repente, todas as suas defesas pareceram ruir. Está certo, está na hora. Ana sentiu o coração disparar. Havia prometido a si mesma que se estivesse à beira da verdade, conseguiria lidar com qualquer coisa que viesse. Mas agora, quando a hora chegou, a certeza se misturava ao medo. Há muitos anos, quando seu pai ficou doente, coisas mudaram. Nós não fomos apenas uma família que sofreu com a perda dele. Dona Cleusa olhou nos olhos de Pedro, como se quisesse extrair força dele. Eu tive que tomar decisões difíceis, decisões que, à época, pareciam corretas. Pedro franziu o senho. O que isso significa? Que decisões? Eu me envolvi com um amigo da família. Ele sempre esteve por perto, quando seu pai adoecia, e eu sentia que era preciso ter alguém que me compreendesse. Um erro trágico. Eu sei, as palavras saíram como um sussurro pesado, e a expressão de Dona Cleusa era de dor. O ar se tornou pesado e, por um segundo, o mundo pareceu girar ao redor deles. Ana sentiu que seu estômago se revirava quando as palavras da mãe penetraram sua mente. Você está dizendo que você traiu o papai? A voz de Pedro estava aflita, quase irreconhecível. Eu não quis magoar sua memória. Pensei que estava fazendo o melhor para vocês, mas eu estava errada. Dona Cleusa soluçou, e as lágrimas estavam em seus olhos, o peso de anos de arrependimento transbordando. E desde quando você guardou isso? Ana não conseguiu evitar a raiva que se acendeu dentro de si. Nós tínhamos o direito de saber. O que mais você escondeu? O que mais você está nos escondendo? Dona Cleusa olhou para a filha, e Ana podia ver o desespero em seu olhar. Nada. Eu prometo, foi só isso, eu não conseguiria viver com mais culpa. De repente, Pedro disparou, movendo-se em direção à porta com tanto impulso que fez com que Dona Cleusa desse um passo para trás, surpresa pela explosão repentina. Aguarde. Pedro, não. Ana gritou, desesperada, enquanto ele abria a porta. O que você vai fazer? Ela perguntou, seu coração apertando. Vou descobrir a verdade por conta própria. Se tudo que tenho para explicar é uma traição, talvez seja a hora de parar de esperar por respostas que nunca virão. A porta se fechou atrás dele, o eco ressoando pela casa e fazendo os batimentos do coração de Ana dispararem. A tensão no ar já não era apenas sobre segredos do passado, mas um futuro incerto.
Ana ficou parada, sentindo um frio na espinha, enquanto dúvidas atormentavam sua mente. Daria para reconstruir algo ao redor de tanta dor. Enquanto pensava sobre todas as possibilidades, um telefonema repentino ecoou pelo quarto. O celular de Pedro começou a tocar. Ana hesitou antes de pegar o aparelho, e o nome que apareceu na tela fez seu coração parar. Lucas, quem era ele, e como ele se encaixava na traição que os havia destruído? Ana agarrou o celular de Pedro com mãos trêmulas. Aquele nome, Lucas, ecoou como um convite para revelações que ela não estava pronta para enfrentar. Mas a pressão de tudo o que acontecerá impulsionou-a a atender. Alô? A voz de Ana saiu mais firme do que se sentia. Do outro lado, a resposta que veio foi um misto de preocupação e desespero. Ana, é você? Eu sou eu, Lucas. Você precisa vir. O que aconteceu com Pedro é mais complicado do que todos pensavam. Ele está em perigo. A expressão de Ana se transformou em pânico. O que Lucas poderia saber que ela ainda não sabia? O caos interno se misturou a uma nova onda de preocupação. Onde você está? Perguntou, já se levantando. Na praça, perto do bar. Ele saiu, e tem algumas pessoas procurando por ele. Ana, não é seguro para ele. Por favor, venha rápido. Sem esperar, Ana cortou a ligação e olhou para Dona Cleusa, que estava paralisada, ainda digerindo suas próprias revelações. Mãe, o Pedro se foi. Ele pode estar em perigo. A urgência no olhar de Ana fez com que sua mãe acordasse para a realidade. Vamos, temos que encontrá-lo. Dona Cleusa disse, agora com determinação, seu instinto materno emergindo após aquela tempestade de segredos. Elas se apressaram e, em poucos minutos, estavam de volta à rua, correndo ponto caminho até a praça parecia interminável. Cada passo de Ana ressoava com o desejo de proteger Pedro, de mostrar a ele que, apesar de toda a confusão, a família ainda lutava por ele. Assim que chegaram, uma cena caótica se apresentou. Um grupo de pessoas ao redor de alguns jovens. A agitação era evidente. Ana avistou Lucas, agitado. A expressão de sua face era de puro desespero. Ana! Ali! Ele apontou para o meio da confusão. E lá estava Pedro, cercado por alguns rapazes a quem ela não reconhecia, suas expressões desafiadoras e um tom violento nas palavras. Pedro! Gritou Ana, correndo em direção a ele. Pedro olhou para trás, como se uma luz tivesse acendido em seu olhar. Ana, não vem cá. Isso não é seguro. Ele tentou gritar, mas dois dos jovens o seguraram, ainda se divertindo com a situação. O coração dela disparou enquanto a adrenalina inundava seu corpo. Não podia deixá-lo ali. Soltem ele! Bradou Ana, a coragem nascendo de sua força interna, enquanto a mãe se juntava a ela, determinada a não deixar o filho sozinho. Quem você pensa que é para dar ordens aqui? Um dos rapazes respondeu, com um sorriso sarcástico nos lábios. Mas Ana se manteve firme. Eu sou a irmã dele, e não deixarão que machuquem meu irmão. Nesse momento, Dona Cleusa deu um passo à frente, buscando olhar nos olhos de seu filho. Pedro! Você não está sozinho, nós estamos aqui. Enfrentamos tudo isso juntos. Vamos conversar e encontrar uma solução. Você verdadeiramente precisa de uma chance. As palavras de Dona Cleusa ecoaram como um chamado poderoso em meio ao tumulto. Para surpresa de todos, os jovens hesitaram, surpresos com a sinceridade dela. Pedro olhou para a mãe, captando a sinceridade em seus olhos. Ana aproveitou a pausa e estendeu a mão na direção de Pedro. Por favor, venha comigo. Não deixe que isso te arraste para mais dor. Estamos todos aqui para você. Lentamente, Pedro se soltou, e os recuos dolorosos dos últimos momentos se dissiparam à medida que ele se movia em direção a Ana. Sentimentos de força e amor permeavam o ar, empoderando o momento. Ana puxou para perto, envolvendo em um abraço apertado, como se todos os medos que enfrentaram se desvanecessem em um só gesto. Dona Cleusa observou, sentindo a união se fortalecer diante de seus olhos. O orgulho e a dor eram superados pela necessidade de se recriarem como família. O vai-e-vem do passado poderia agora moldar um novo futuro. Os jovens, percebendo a força da ligação entre a família, começaram a recuar. A pressão que antes se espalhava no ar começou a se dissipar. E agora, com uma base renovada de compromisso e amor, Ana sabia que juntos poderiam enfrentar não apenas o presente, mas qualquer tempestade que pudesse surgir. No futuro. Naquela noite, sob as estrelas, a verdade finalmente saía à luz. Enquanto os medos se afastavam, a possibilidade de transformação se erguia.
Ana, Pedro e Dona Cleusa se viravam um para o outro, reconhecendo que, embora os desafios fossem grandes, o amor poderia curar as feridas mais profundas. Juntos, eles se preparavam para um novo capítulo. E assim, na luz da lua, promessas de novos começos brotavam no horizonte. O que antes parecia uma família fragmentada agora se reunia em torno de uma história que ainda tinha muito a contar. O difícil caminho à frente estava iluminado por uma nova esperança. Agora mais do que nunca, você precisa se inscrever no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a compartilhar mais transformações. Comente suas reações e sentimentos sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.